Alexa, qual a definição de reconstituição e reconstituir? Aqui está a definição de reconstituição: ato ou efeito de reconstituir, recomposição. Reconstituir, constituir, formar de novo, reorganizar, restabelecer. E qual a definição para diluição e diluir, por favor? Aqui está a definição de diluição: ação ou efeito de diluir um líquido concentrado ou uma substância, estado do que está diluído, diluimento. Diluir: misturar-se um líquido ou uma substância sólida com água ou outro fluido, para reduzir a sua concentração, dissolver. A gente percebeu, através das definições que foram apresentadas agora, que reconstituição e diluição são coisas totalmente diferentes. A gente vai ver que na enfermagem, esses dois termos ele é muito confundido. E muitas pessoas acham que as duas coisas são sinônimos e se tratam de um procedimento só. Vamos caminhar agora para a gente tirar um pouco dessas dúvidas, que vai clarear um pouco mais lá na frente na questão do cálculo de medicamentos e na questão da rediluição, que é um outro ponto que a gente vai abordar também mais para frente. Então, se a gente pudesse falar de reconstituição de medicamentos, eu traria o seguinte conceito: o ato de adicionar líquido ao medicamento em pó para formar uma suspensão ou uma solução. Isso significa dizer que a gente vai fazer uma preparação que vai converter um medicamento que está na sua forma farmacêutica sólida para uma líquida através do acréscimo de um diluente. Quando a gente fala de reconstituição, podemos usar como exemplo o omeprazol. Na imagem agora vocês conseguem ver o frasco, ampola e a ampola de diluente do Aprazon, que é um medicamento com nome comercial, cuja substância é o omeprazol sódico. Eu quero que vocês também comecem a observar as imagens que estão disponíveis. Então, prestem atenção nos rótulos, nas prescrições ou qualquer outro elemento visual que a gente possa apresentar nessas aulas também. Eu acho que é importante, que são conceitos e conhecimentos que agregam e ajudam a aprofundar o nosso fazer, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem um medicamento. É importante que a gente tenha clareza que faz parte dos certos da administração de medicamentos você confirmar a medicação que você quer prescrever. Então, por isso que você precisa saber fazer essa leitura correta do rótulo. No nosso caso, a gente vai fazer a reconstituição de um medicamento para administração de via intravenosa. O próprio rótulo, ele apresenta que essa é a única via de administração. E o diluente, ele diz que é para reconstituir especificamente esta solução. Em caso de dúvida sobre qualquer coisa do medicamento, a gente não tem que inventar ou achar. A gente tem que buscar a bula, que é um documento oficial, onde a empresa farmacêutica que está fabricando esse medicamento, ela traz informações para que a gente possa ter um preparo seguro dessa medicação. Qualquer coisa que a gente faça que não está de acordo com o que venha escrito dentro dessa bula, são práticas erradas. Entendem? Então, é muito importante a gente ter clareza do que a gente está fazendo para que a gente possa oferecer um cuidado e uma administração, prepare uma administração de medicamento livre de imperícia, imprudência e negligência, ok? Então, eu fiz um recorte dessa bula. Essa medicação é dessa empresa farmacêutica Blau.
E eu fiz 2 recortes, não trouxe a bula toda, então eu trouxe a parte inicial, né, que é a apresentação do medicamento, onde a gente tem lá a composição. Esse campo da bula é muito importante para que a gente tenha noção do que tem lá dentro daquele medicamento, em alguns casos em medicamentos que são líquidos, para a gente saber qual é a proporção de gotas por ml, enfim, é muito importante a gente ter essa noção e essa leitura dessa parte inicial também da bula. Dentro dessa composição, ele traz a informação da ampola de diluente, que é específica para essa medicação. No recorte embaixo, eu trago a posologia, um modo de usar, e ela traz informações sobre o processo de reconstituição, ou seja, vamos pegar aquele medicamento em pó e vamos transformar ele em líquido para que ele possa ser administrado em via intravenosa, porque sabemos que em via intravenosa não se administra de nenhuma forma em pó, correto? Nessa administração, ele traz a seguinte informação: injeção intravenosa direta. Isso significa que você vai preparar e vai administrar sem necessidade de você fazer qualquer outro tipo de procedimento. Diluição não é necessária e, nesse caso aqui, nem é bem-vinda. Vocês observam que ele traz a seguinte fala, que a estabilidade do omeprazol é pH dependente. E para assegurar a estabilidade da solução reconstituída, nenhum outro tipo de diluente deve ser utilizado. Então, quando você por acaso observar alguém tendo uma prática onde você reconstitui o omeprazol com água para injeção ou soro fisiológico ou qualquer outra solução, é uma prática errada, correto? Então, por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância da bula, porque ela vai trazer informações e vai trazer tranquilidade para o nosso fazer. Aí você deve estar se perguntando, então agora eu só vou poder fazer no medicamento se eu ler a bula antes? Não. Porque conforme vai passando o tempo, as medicações que você vai tendo mais proximidade, vai preparando mais, você vai assimilando como qualquer outra situação na nossa vida. É claro que quando você pega uma medicação nova, você tem alguma dificuldade, você precisa primeiro minimamente pegar aquelas informações necessárias para fazer aquele procedimento pontualmente e depois você vai sentar com calma, vai ler, vai tirar suas dúvidas. Então, não é para chegar no estágio e falar, professora, eu não conheço essa medicação, então só um instantinho que eu vou sentar ali, vou pegar meu celular, eu vou abrir a bula, vou ler a bula, depois que eu tiver tirado a dúvida, aí eu volto aqui para preparar a medicação. Não é dessa forma, né? É claro que com o tempo, você também pode, nesse primeiro momento que a gente fica nervoso, a gente não vai lembrar, às vezes a presença do professor ele dificulta esse momento, né, de preparar, porque é muita coisa envolvida. Você pode fazer uma pequena tabela no seu celular, né, que a gente já avançou do caderninho, fazer uma pequena tabela no seu celular com as informações principais para que você possa consultar e se safar naquele momento que você está ali com maior necessidade de uma informação pontual, ok? Então, qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai consultar a bula. Ah, mas eu não tenho uma internet para consultar. Às vezes no setor, às vezes não, é o correto que tenha no setor um dicionário de medicamentos, que é considerado DEF. Nos setores também, para facilitar e agilizar, porque a demanda é muito grande, existem alguns protocolos que ficam colados, onde você tem uma tabela de diluição e com as informações principais sobre esse medicamento. Você pode ligar para a farmacêutica e tirar a sua dúvida. Tem setores que estão avançando, já tem disponibilidade de computador com internet, você pode entrar e acessar. E você também pode comprar o seu livro se você julgar que é necessário, enfim. Você pode ligar para a empresa farmacêutica para o SAC e também tirar essa informação. A única coisa que eu quero que fique claro é que você precisa saber priorizar as suas demandas. Você não vai ficar sentada meia hora, como eu falei, tirando a dúvida para depois você fazer um medicamento. Não, é porque a gente precisa já ir com um pouco de conhecimento e não atrasar esses cuidados que a gente precisa fazer com o nosso cliente que está lá internado, que está lá no posto sendo atendido, esperando para receber a medicação, enfim, ok? Se a gente for prosseguir e falar sobre diluição de medicamentos, eu traria este conceito.
o ato de adicionar líquido ao medicamento na sua forma de suspensão ou solução com a finalidade de diminuir sua concentração inicial. Então, a gente precisa ter a clareza que quando a gente está falando de diluição, a gente está falando de medicamentos que são líquidos, ok? Então, não é correto você falar de diluição num medicamento em pó. Agora faz lógica, né? Então, se a gente precisar simplificar esse conceito, significaria que a diluição é fazer uma preparação onde você vai acrescentar mais diluente a esse medicamento que já está na sua forma líquida. Então, quando a gente fala de medicamentos para diluição, vocês vão perceber que eles podem estar acondicionados diretamente na ampola, né, na sua forma líquida. Um exemplo que a gente tem é a dipirona, ela já vem na sua forma líquida. Nessa imagem, ela deveria estar usando máscara, né? O ideal para um preparo correto de medicamento. Mas vamos seguir. Ou, no nosso caso, quando a gente fala de diluição de medicamentos que já foram reconstituídos. Vocês percebem que agora tem uma lógica entre reconstituir e diluir? E por que eu não posso utilizar o termo reconstituído no medicamento em pó? E nem falar de reconstituir no medicamento líquido? A clareza dos conceitos fazem com que as coisas elas fiquem mais fáceis e gerem menos ansiedade e a gente tenha mais tranquilidade na hora do procedimento e ganhar mais firmeza do que aquilo que a gente está fazendo, ok? Rediluição. Rediluição foi um termo também que vocês me apresentaram naquela enquete que nós fizemos, que gerou também dúvidas. Se diluir significa acrescentar líquido a um medicamento na sua forma líquida, fica fácil a gente fazer uma associação. Rediluir significaria adicionar mais líquido a esse medicamento na forma de suspensão ou de solução, com o objetivo de diminuir ainda mais a concentração inicial que a gente tem. Então, neste tipo de preparação, você está botando mais diluente, uma fração maior de líquido nessa solução e nessa suspensão, que ela já encontra diluída. Vamos agora para um exemplo. No caso de um bebê que ele está internado numa UTI neonatal, ele nasceu prematuro e por conta de um caso, né, ele começou a apresentar quadros de apneia e bradicardia e os médicos avaliaram e perceberam que aquilo não era fisiológico, era patológico e por isso vão fazer o início de uma terapêutica medicamentosa com aminofilina. E foi prescrito 3 miligramas como dose de ataque. Dose de ataque significa aquela dose inicial onde você faz uma dosagem maior para que você consiga alcançar mais rapidamente a concentração sérica e essa medicação já consiga fazer o seu efeito terapêutico. Nessa prescrição da aminofilina, só vamos encontrar na prescrição o nome do medicamento, a dosagem, o intervalo que tem que fazer essa medicação e o aprazamento. Como lá naquela prescrição ele está pedindo para fazer uma dose de ataque, a enfermeira ela aprazou apenas como agora. E nas outras linhas, que a gente não vai abordar agora, que são as doses de manutenção, ela ia fazer o aprazamento no intervalo que o nosso colega iria prescrever. Então, como a gente iria proceder nessa situação? Então, mais uma vez eu trago o rótulo, né, e a foto do frasco ampola. Gostaria que vocês parassem também um pouco o vídeo para fazer uma leitura para quem tem dificuldade, né? Quem não tem pode passar direto. Desse rótulo, a gente mais uma vez observa que aqui a gente tem um nome genérico da substância, a aminofilina. Ela não é um nome, não é um medicamento
com nome comercial, é um medicamento genérico, até porque o nome da substância está em letra minúscula e a gente também não tem a nossa famosa colinha do R, nem da letra maiúscula, que informa que é um nome comercial, um nome próprio daquele medicamento, se assim a gente pudesse usar, tá? E vocês vão observar que todo medicamento genérico é obrigado a vir embaixo escrito medicamento genérico. Então, você tem uma segunda cola também ali, tá? Só para a gente tirar essa dúvida e, mais uma vez, reforçar o conhecimento. Trago para você também um recorte da bula, que é importante a gente criar esse hábito da gente ler. Isso a gente, sempre que tiver alguma coisa em relação à medicação, eu prefiro trazer a bula para a gente sempre contextualizar e fazer com que a bula ela passe a ser algo que é o nosso aliado e não algo que a gente tem que manter lá longe e nunca chega perto da gente, ok? Então, mais uma vez, a gente tem lá a identificação desse medicamento. Ela diz qual é a possibilidade de administração, ela fala da solução injetável e ela tem a apresentação de 24 miligramas por ml. Então, dentro de 1 ml, né? Então, essa informação é importante para quando a gente precisa fazer o cálculo. E a aminofilina, ela é utilizada em situações de asma brônquica, e para tratamento de broncoespasmo, mas no caso de prematuro, já foi feita uma associação de que isso pode ajudar no quadro de apneia patológica, né? Então, é importante a gente ter essa clareza também. Faço novamente um novo recorte e trago a forma de preparo dessa medicação. Então, na posologia, ela vai trazer informações agora nesse primeiro momento sobre o que você tem que encontrar quando você pega uma ampola que esteja em condições de uso. Isso é uma coisa importante também para a gente observar, porque nem sempre o acondicionamento desses medicamentos eles são feitos da maneira correta, apesar de que eles deveriam ser. Então, a gente tem que ter atenção, porque se por acaso você encontrar algum medicamento com alguma aparência diferente do que deveria encontrar, você deve reportar à farmácia e solicitar a troca, ok? Continuando na bula, a gente vai observar lá que a gente tem dose de ataque, dose de manutenção, né? Que foi aquilo que a gente comentou anteriormente, e ele traz lá a questão da taxa de infusão, como deve ser, a questão de miligramas por quilo de peso hora. Lembrando que prescrição é de competência médica, então quem vai definir essa dosagem vai ser o nosso colega médico, mas a gente precisa ter atenção sobre essas prescrições por conta de erro. Muitas das vezes isso pode acontecer e a gente sabe que o último da fila para impedir qualquer erro de administração de medicamentos somos nós, né? Vocês mais do que nunca, porque vocês que vão estar na linha de frente, preparando e administrando medicamentos. A gente sabe que o circuito, quando a gente conversou lá no estudo de caso, a gente sabe que o médico ele vai passar no seu cliente, ele vai pegar, vai fazer a avaliação clínica, vai pedir os exames, vai ouvir o cliente, vai olhar o prontuário e vai fazer a prescrição para aquele dia. Essa prescrição ela vai passar para a enfermeira ela vai fazer o aprazamento, mais uma vez ela deveria checar também essa questão das doses também, e passa para aprazará e vai passar para a farmacêutica, para o setor de farmácia. Em algumas situações é via física, pelo papel mesmo, a prescrição, e em alguns momentos, pela avançada tecnologia, são feitas pelo computador, pelo sistema, pela intranet da instituição. Lá na farmácia, também deveria ter um outro checklist em relação a essas doses, essas medicações e até mesmo do aprazamento, porque existem condições onde o nosso cliente ele não pode tomar 2 medicações num prazo de tempo muito próximos, porque algumas medicações elas podem ser antagonistas ou podem ter sinergias, ou seja, ela pode intensificar ou anular o efeito de um de outro, ou podem potencializar uma ação que pode ser prejudicial
àquele cliente. Então, essas informações elas deveriam ser avaliadas também na hora que a gente está fazendo uma terapêutica e todos nós estamos envolvidos. A partir desse momento, a farmacêutica libera para quem é o responsável para separar a medicação. Essa medicação ela vem para o setor e no setor, conforme a distribuição pelos clientes, vai ter lá o enfermeiro, o técnico, o enfermeiro responsável pela administração de medicamento, conforme a rotina lá do setor, e conforme a divisão, aquele profissional vai lá e vai preparar. Se esse último profissional não tiver atenção de que tem um erro, vai preparar e vai administrar. E a gente sabe que na maioria das vezes a culpa maior recai sobre a enfermagem. Então, por isso que a gente precisa ter muita clareza dos medicamentos que a gente está fazendo. A gente não vai prescrever, mas a gente vai checar se aquela prescrição ela está correta ou não. Aí você, mas como é que eu vou fazer isso? Doses muito esdrúxulas, doses muito fora do comum, fora de um padrão, elas precisam ser questionadas, precisa ter um retorno ao seu colega ou você abordar o enfermeiro que estiver com você para tirar essa dúvida, para saber se isso não é um caso específico, algum protocolo específico para algum fim terapêutico diferente do que a bula traz e você não tem conhecimento naquele momento. Ou se realmente é um erro e você precisa ser aquela pessoa que você vai, não vou fazer essa medicação porque alguma coisa está correta. Então, a gente, com conhecimento, com amadurecimento, a gente vai aprendendo a ter esse tipo de postura e ter essa tranquilidade, esse olhar na hora de estar preparando. Porque não é só pegar a prescrição e seguir o que está ali, ok? Então, a bula, ela consegue te dar essa clareza de você conseguir ter esses limites de dose, né? Para superdoses. Porque, em geral, o adulto, um adulto comum, você tem protocolos de dose. E no caso de criança, existem cálculos que é por quilo de peso, e aí, de acordo com o tipo de medicação, ela é dividida pela divisões de horários que ela deve ser feita, que é a característica da medicação, ok? Mas falando nisso tudo, eu queria chegar nessa segunda parte aqui da bula para falar sobre a questão do preparo dessa medicação. Então, se a gente for olhar lá o último parágrafo, a gente vai ver que a bula ela é clara e ela te diz o que você pode ou não usar nessa diluição. A gente não vai falar de reconstituição porque se trata de uma medicação que já está na sua forma líquida. Então, a gente está tratando agora aqui de diluição. Então, lá no último parágrafo, embaixo da tabela, você vai perceber que ela vai trazer a seguinte informação. A injeção de aminofilina pode ser administrada lentamente por via intravenosa ou diluída com solução isotônica de glicose a 5%, cloreto de sódio a 0,9%, que é o soro fisiológico, também em infusão lenta, podendo ser conservada num período de 24 horas após a diluição. Essa questão do reaproveitamento, do quanto você pode utilizar essa medicação após a reconstituição e a diluição, ela é importante até para a gente não estar expondo essa medicação a ambiente externo, né, a fatores externos que contribuam para a instabilidade dessa medicação e você administrar esse medicamento de maneira equivocada. Por isso que a gente também tem que ter essa clareza, porque luz, calor, né, a temperatura, elas incidem e interferem na estabilidade dessa medicação. Então, nem sempre a gente pode preparar trocentas mil horas antes um medicamento e administrar. Ou então pegar e diluir e deixar lá presa na haste de soro e o medicamento tantas horas depois você volta lá e vai administrar. Né? Tem medicamentos que você não pode submeter a ele à luz, então você tem que utilizar protetores para o frasco, você precisa usar equipe fotossensível, enfim, isso são informações que a gente vai conseguir ter essa clareza consultando a bula ou qualquer outro daqueles instrumentos que a gente comentou anteriormente. Então, voltando para o nosso caso inicial, que é o preparo
de 3 miligramas de aminofilina para esse bebezinho prematuro que está na UTI neonatal, a gente precisa fazer o nosso cálculo de medicamento. Uma coisa importante para a gente é que cálculo de dosagem de medicamento, que a gente fala cálculo de medicamento, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é uma coisa simples. A única coisa que a gente precisa é desconstruir o bicho-papão que vem junto com ele, ok? Matemática é uma coisa que não agrada a todos, mas quando a gente fala de cálculo de dosagem de medicamentos, são todos muito simples. Ou você vai utilizar uma fórmula que já agiliza você e já te leva lá para a boca, né, do gol, já para você colocar as informações e obter a informação, que é as fórmulas que a gente tem de transformação, que é as fórmulas que a gente tem de cálculo de gotejamento, ou no caso de medicações que a gente precisa pegar uma fração desse medicamento para fazer a composição do nosso preparo, a gente vai fazer regra de 3, né? Uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, não tem bicho de 7 cabeças. Se você sabe calcular com vírgulas, sabe multiplicar, somar e diminuir, é o mínimo necessário. Então, a gente consegue observar nesse momento que não é nada grandioso, não é nada assim fora do normal. A única coisa que a gente precisa é ter boa vontade com a matemática e fazer uma boa leitura, seja da prescrição, seja do enunciado de cálculo de medicamentos, para a gente chegar a essa conclusão. Então, eu gostaria que vocês também tirassem esse olhar meio torto para cálculo de medicamentos, porque é uma coisa que é gostosinho, ok? Então, vamos lá a nossa situação. Mais uma vez eu trago o rótulo da aminofilina. A apresentação é de 24 miligramas por ml, utilizado para via intravenosa. A ampola, no total, ela tem 10 ml. Então, a gente vai sempre, quando fizer cálculo de medicamentos, a gente vai anotar essas informações, porque uma vez que você tenha essa clareza dessas informações, fica mais fácil na hora de você fazer o seu cálculo e não gera dúvidas, que é nessa dúvida, nesse não anotar e não trazer claro as informações que estão enunciadas na prescrição e que a gente acaba errando, ok? Então, se a gente quer fazer 3 miligramas, uma ampola de 10 ml, ela tem 240 miligramas, ou seja, 240 miligramas num volume total de 10 ml. Se eu vou fazer o cálculo desse medicamento, dessa dosagem, a gente vai perceber que a gente vai fazer uma regra de 3, onde 240 miligramas está para 10, 3 miligramas que eu preciso, eu vou aspirar quanto? Então, a gente faz a regra de 3, a gente vai encontrar como resultado 0,25 miligramas. Muito cuidado com números. Muitas das vezes a gente acaba se precipitando e por uma leitura rápida, a gente não vê exatamente o que a gente quer. Ou o nosso colega não coloca na hora da digitação a vírgula onde tem que ser. E doses cavalares, elas são prescritas e se a gente não tiver cuidado, a gente vai administrar.